Tudo bem? Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a defesa da dissertação de Antônio Henrique de Souza Santos. Então, eu quero agradecer muito à banca examinadora. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E eu quero dizer que a banca é formada por professor Dr. Flávio de Queiroz, da Universidade Federal da Bahia, e também do professor Dr. Marcos Nogueira, da Escola de Música da UFRJ. Então, gostaria de agradecer de coração por essa contribuição valiosa e também quero aproveitar esse momento para dizer que no exame da qualificação do Antônio, vocês questionaram, assim, questões essenciais, contribuindo construtivamente para essa dissertação. E foi uma oportunidade de, assim, repensarmos vários aspectos da performance organística. Então, quero novamente dizer muitíssimo obrigada. E também gostaria de dizer obrigada a todos que estão nos assistindo via stream. Então, Antônio Henrique, você terá no máximo 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Professora, deixa eu só botar aqui a apresentação aqui. Ótimo. Então, eu vou mutar aqui, tá? Eu vou desligar o áudio. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. E apareceu aí ou não? Ainda não. E aí? Apareceu a tela do PowerPoint? Ah, sim, Apareceu? agora está aparecendo. Está aparecendo? Ótimo, está ótimo, apareceu. Então, vamos começar. O meu trabalho, ele foi desenvolvido a partir da influência do sinfonismo no repertório francês para órgão do século XIX. Um momento importante da prática, do ensino, né, do desempenho da prática do serviço do organista, quando a demanda por outras especificidades interpretativas fizeram com que o organista experimentasse outras formas de desempenhar o seu papel. Porque nós vamos ver a partir do desenvolvimento do trabalho que o órgão, a partir do século XIX, o órgão como instrumento foi alterado completamente e houve outras dificuldades, né, para o organista enfrentar em meio à sua performance. O fato, como eu já disse, né, interferência do sinfonismo orquestral na música de órgão, a influência de todo o repertório orquestral que se fazia em cima da prática organística do seu repertório e do seu instrumento. E o desdobramento disso foi, de fato, a transformação do órgão, de sua escrita e de sua prática. O desenvolvimento desse trabalho foi muito interessante para mim observar a questão da importância do desempenho de concertos públicos, né? Como isso influenciou o ouvido, a escuta das pessoas que viveram nessa época e, na verdade, eu chego à conclusão que essa prática de concertos públicos alterou completamente o gosto das pessoas. Então, não só o órgão, mas outros instrumentos foram obrigatoriamente sendo mudados
por conta da demanda, né, estilística da escuta das pessoas, do gosto das pessoas, e que acontece hoje em nossos dias, né? Isso muito acontece no ambiente de igreja, né, que eu trabalho muito, o professor Flávio também percebe muito essa influência do cotidiano e na mudança da prática, de como se desenvolve na prática a atividade musical. A organização do estudo está assim, não é? Foi feita desse jeito. O primeiro ponto foi falar dos, dos órgãos, né? Do órgão em si como instrumento, como ocorreu essa transformação, como era o órgão antes da transformação e como ele passou a ser, a análise de obras orquestrais e organísticas para comprovar essa alteração, né? Então contém exemplos de peças antes da transformação e depois da transformação. Utilização de obras orquestrais exatamente por conta do compositor César Franck, que foi um profundo estudioso das obras de Beethoven, orquestrais de Beethoven. Então, a partir desse estudo que ele fez da obra de Beethoven, ele compôs a sua única sinfonia, esperando ele ali representar todo aquele estudo que ele desenvolveu em cima das sinfonias de Beethoven. E a análise de obras organísticas, porque o objetivo de comparar a obra, a grande peça sinfônica do César Franck, com outros compositores que eram um pouco anteriores ao César Franck, do início do século XIX, e como nós vamos ver, quem tiver a oportunidade de ler o trabalho, também visualizará a comparação de uma obra orquestral de Beethoven com a grande peça sinfônica também. E para ainda comprovar essa mudança, o trabalho se desenvolveu também na verificação das implicações de performance do referido repertório organístico, né, do século XIX. Ora, mudando o órgão, mudando o repertório, outros desafios o organista precisou enfrentar para desenvolver a sua performance. E vale lembrar que isso aconteceu na França, mudou completamente. Mas se formos analisar a prática organística dos séculos anteriores ao XIX em outros lugares da Europa, obviamente era diferente em cada lugar a transformação dessa nova forma de se interpretar o órgão mudou em tempos diferentes. Eu coloquei aqui essa figura porque eu pensava em ter muitas pessoas até que não entendessem de órgão, não é? E aqui mostra o funcionamento de órgão, mas como eu já percebi que não tem ninguém assistindo, então eu nem vou explicar do que se trata isso, porque entendo que os professores conhecem o funcionamento do instrumento. O primeiro capítulo se desenvolveu a partir da evolução do órgão francês e o papel do compositor na sua performance foi o primeiro tópico. Mas eu achei interessante, como eu estaria falando de órgão, de análise de órgão, eu achei interessante fazer uma introdução do capítulo, explicando profundamente o que é uma registração, o que são registros, o que são famílias de registro. Baseado nessas informações e de terminologias, aí sim eu comecei a fazer a análise do órgão francês
do século XVII e XVIII, como ele era, e depois passei a verificar o que aconteceu no órgão como instrumento a partir das alterações que o Cavaillé-Coll começou a implementar nos seus órgãos. Então, as principais características dessas mudanças foram a pressão de ar diferenciada em someiros, dispositivo pneumático Beck e caixa expressiva. E comento também, finalizando esse capítulo, como foi a parceria, dizendo assim, né, de César Franck com Cavaillé-Coll, e porque no desenvolvimento do estudo também eu fui vendo que o César Franck cumpriu um papel de desenvolver, de promover os instrumentos do Cavaillé-Coll como se fosse um vendedor de órgãos do Cavaillé-Coll. Ele ia, experimentava instrumentos, inaugurava instrumentos. Então, acredito que hoje acontece muito isso. O organista interage muito com o organeiro na hora de uma restauração, de uma construção de um instrumento. Então, eu acredito que houve ali muita conversa entre eles para desenvolver, para que se fechasse um instrumento padronizado, conforme foi feito com o Cavaillé-Coll. Aqui eu explico a questão desses tópicos, não é? Aqui o Mauser não está aparecendo, não, está aparecendo. Aqui eu explico a questão das pressões diferenciadas dos dispositivos da caixa expressiva, nessas figuras. Aqui eu coloco para vocês verem aqui a pessoa fazendo a tração mecânica, e a partir do ar produzido aqui ia para os foles menores. E aqui nesses foles menores ele botava uma pressão aqui, uma pressão aqui, uma pressão aqui. Isso permitia que você harmonizasse, ele podia harmonizar os tubos da forma como ele desejava, muito forte, pianíssimo. Então ele organizava aqui as pressões ideais para entoação de registros mais fortes e mais fracos. O outro invento que ele aplicou nos seus órgãos foi esse do Becker, botando essa válvula aqui no meio da transmissão do someiro, né? Você toca a tecla aqui e não existia isso aqui, então já vinha direto aqui, ia direto para cá. Então isso, em termos de pressão aqui dentro do someiro, era muito violento. Então ele resolveu botar essa peça aqui, para essa peça fazer um trabalho de maior esforço e aliviar o esforço daqui, né? E a outra coisa que eu citei foi a caixa expressiva, que é mais comum a gente falar como organistas, né? Ela fica aqui, então os tubos estão aqui dentro isolados. Você com esse pedal aqui, você mexe para lá e para cá e fica mais forte e mais fraco o som do instrumento. O segundo capítulo foi a análise da literatura, né? E como eu fiz no segundo capítulo, eu resolvi introduzir o capítulo falando um pouco sobre as características sonoras da orquestra sinfônica no século XIX, para eu poder fazer as análises comparativas dos repertórios orquestrais dos estilos Severo e Galante, né? Porque eram os dois estilos que competiam na época, e o César Franck unificou nas suas obras os dois estilos. E então, aqui eu comparei a orquestra com a obra orquestral de Beethoven, com um compositor do estilo Severo, e aqui eu comparei a obra do compositor do estilo Galante com obras dos compositores
do estilo galante e orquestrais, porque esses compositores não unificaram os estilos, né? Permaneceram só aqui. Então, aqui eu ponho um exemplo, uma partitura de Beethoven, da Nona Sinfonia, e um material temático aqui que ele usa, aqui esse roxo é fortíssimo, e aqui é um sub do piano. Percebem que muda aqui a textura, né? Então, aqui na obra desse compositor, ele inicia um movimento lento com aquela textura bem semelhante. E aqui o César Franck, ele faz um movimento aqui muito acelerado, muito trecho virtuosístico, e aqui ele aplica essa textura aqui mais tranquila, ele muda as figuras musicais, e é essa a intenção, um fortíssimo, um movimento acelerado aqui, e um pianíssimo que ele faz ali. O terceiro capítulo, seguindo lá aquele cronograma que eu fiz, o terceiro capítulo parte para a análise uma abordagem ergonômica de inter-relação entre a sonoridade orquestral e a prática organística no repertório do século XIX. Para isso, eu introduzi o capítulo falando sobre algumas questões baseadas na ergonomia, eu acho que eu estou falando certo, e introduzo relacionando os termos, explicando os termos que eu irei utilizar, e aqui eu parto para explicar um pouco da minha experiência de tocar grande peça sinfônica num órgão no século XXI, né? Num órgão que ele foi construído no século XX, foi modificado muitas vezes, e aí, no início desse nosso século XXI, ele ainda é colocado em uma console digital, então é um instrumento bem interessante, muito legal ele, e até o professor Flávio, eu aconselho lá, não sei, lá na igreja dele, lá os beneditinos, eles poderiam fazer lá alguma coisa parecida, né? Construir um órgão de tubos e acoplar a console que eles têm lá, Viscount. Fica muito legal, e o instrumento, o irmão Renato cuida dele com muito carinho, muita dedicação, entendeu? Então, foi isso que eu fiz no terceiro capítulo. Analisei a minha experiência a partir da ergonomia. Aqui eu pus um exemplo de dificuldade, né, de formas de tratamento da interpretação desse trecho nos instrumentos para exemplificar um pouco. E aqui, nas considerações finais, eu resumo bem o trabalho, colocando aqui os sinfonismo orquestral, que é a mola mestra, né, de tudo, e os desdobramentos na questão do órgão, né, a partir do século XIX. E aqui eu coloco algumas considerações sobre as exigências interpretativas desse tipo de repertório no século XXI. E o desenvolvimento da técnica digital de pedal, o desenvolvimento das habilidades sinestésicas e ergonômicas, adaptação do performance, porque ele não tem um órgão Cavaillé-Coll, não é? Com as exigências
originais, né? Então, ele precisa adaptar tanto a forma de tocar o instrumento como o timbre, né? Registro. O uso de outras tecnologias é inevitável para poder fazer a adaptação, as adaptações, e a aplicabilidade da ergonomia, ou seja, o organista, com essa ajuda dessa disciplina, ergonomia, ele se aprofundando nessa disciplina, ele tem capacidade de perceber se a postura dele, o que ele está fazendo ali na performance, está ajudando ou está atrapalhando ele. Se ele tiver, por exemplo, muito afastado do órgão, muito próximo do órgão, isso vai atrapalhar demais ele. E, por fim, a geração de uma metodologia que englobe todas essas percepções que, na verdade, elas já existem, mas as pessoas nunca pararam para estudar essas dificuldades e desenvolver um método que alcance o ensino do instrumento do início ao fim nele e sem a interferência de outro instrumento ou a participação de um outro instrumento e botando a noção no aluno de que ele precisa de ter consciência da sua postura, da forma como ele se porta no instrumento ao desempenhar o repertório que ele deseja desempenhar. Então, é isso aí, eu acabei. E digo a vocês que ninguém conseguiu assistir. Tem um monte de gente aqui passando mensagem para mim e ninguém conseguiu acessar o link, professor. Tá? Alô? Oi. Terminei. Sim, obrigada, Antônio. Você passou esse link do stream? Eu passei o link que a senhora me mandou ontem e ninguém conseguiu. Não, mas é do streaming. Então, esse aqui do WhatsApp que a senhora mandou para mim. Entendeu? Esse do WhatsApp aqui está furado, esse link aqui. Mas olha só, mas está sendo gravado, depois tem como disponibilizar. Quem quiser assistir, assiste depois. É engraçado que aqui está streaming ao vivo, o link está certo, do streaming que acaba com 93 o número, né, Antônio? Exatamente. Ninguém conseguiu entrar. Esquisito isso. Ninguém. Paciência. Mas é muito estranho. Eu realmente não sei o que aconteceu, porque... Bom, então, depois, como o professor Marcos falou, está gravado, então você pode enviar a gravação a essas pessoas, né? Bom, então, depois, obrigada, tá, Antônio? Agora seguimos para a próxima etapa da defesa, então eu passo a palavra ao professor Dr. Flávio de Queiroz. Obrigada, mais uma vez. Você precisa parar a... Você tem que tirar essa apresentação, não, Antônio? Oi, gente, bom dia. Obrigado também pelo convite, obrigado, professora Midori, obrigado ao Antônio Henrique, candidato. Fiquei muito admirado, porque apesar de trabalhar na UFBA já há 28 anos, eu não sou um organista conhecido aí pelo Brasil, e vocês descobriram meu nome para participar desse trabalho. Ainda bem que César Franck é um queridinho meu. Antônio, parabéns pelo trabalho. É um trabalho
interessante. As observações que eu fiz no PDF, né, não é possível falar de todas os pequenos detalhes, mas está tudo marcadinho em vermelho, depois você pode ouvir, você pode ler e tirar dúvidas comigo também. Bom, a primeira coisa é que é um trabalho em performance. E o título do seu trabalho é Performance Organística, a influência do sinfonismo no repertório francês para órgão do século XIX. E quando a gente lê esse título, fica parecendo que é um trabalho de musicologia histórica. Seria talvez interessante você pensar num complemento que chamasse essa influência desse sinfonismo para a sua performance mesmo. Porque só ao longo do trabalho, né, claro, depois da gente ler o sumário e tudo, é que a gente vê que você faz também um paralelo com um órgão contemporâneo e tal. Enfim, pensar nisso aí. Na página 5, bom, é a continuação disso. A questão central é a ocorrência da contaminação da escrita e estética sinfônica, etc. Mas a sua participação como intérprete também tem que ser mencionada. A questão central não é um tema de musicologia histórica, né? É só um reforço. No geral, você escreve bem, mas eu acho que você tem vícios de alguns verbos e que esses verbos causam alguns incômodos. Por exemplo, declarar. Você tem mania de declarar tudo, e esse verbo pode ser substituído aqui e ali, discorrer, sei lá o quê. Enfim, em cada frase eu botei lá o complemento, viu? Ainda na página 5, você diz que tratar o órgão como um instrumento sui generis, explorando todas as suas possibilidades técnicas e expressivas, garante ao estudante adquirir toda a técnica. Não garante nada. Se o aluno não quiser, não garante nada. Essas coisas podem permitir, né? O instrumento está lá, mas é você quem tem que fazer. Essas coisas por si só não permitem. E uma outra coisa é a aplicação de certas palavras. Ainda nessa frase, garante ao estudante adquirir toda a técnica necessária para ser eficiente em sua atividade como organista. Atividade como organista é algo muito vago. Essas coisas são bacanas no sentido do virtuosismo do intérprete. Mas, por exemplo, a minha atividade como organista, basicamente, é acompanhar o canto gregoriano. E esses mecanismos aí não tem nada a ver se eu não estudar uma harmonia apropriada para isso. Né? Então, é uma questão de adequar palavras. Até a página 21, você foi mencionando os autores, os compositores e colocando o período de vida deles. Acabou, basta aí. Não é possível que toda vez que você fale o nome de um compositor, escreva o nome do compositor, tenha que botar o período de vida dele. Tem certas páginas que você fala César Franck 4 vezes e nas 4 vezes tem o período de vida. Acabou. Observe até a página 21 ou 22, você já falou e acabou. Não precisa mais repetir o nome da vida deles, o período de vida. Na página 22, você fala que a evolução do órgão. A gente que lida muito com antropologia da música e tal, tem muito cuidado com essa palavra evolução. Parece que evolução assim era um negócio que não prestava, que estava ruim, foi evoluindo e ficou uma coisa melhor. Mas é uma outra coisa.
né? Eu tenho muito respeito por aqueles órgãos barrocos, eles não são piores do que os de Cavaillé-Coll. É uma outra coisa, é uma outra abordagem, outro repertório. Então, talvez a palavra transformação fosse melhor do que evolução. Depois você medita aí. É, na página 31, você volta a falar sobre esse repertório e esses órgãos, e você disse que era voltado para o uso litúrgico, que limitava as possibilidades de expressão do instrumento. Essa frase parece um pouco tendenciosa, porque não era o uso litúrgico que limitava as possibilidades de expressão do instrumento. O instrumento não permitia as mesmas maneiras de expressividade do Cavaillé-Coll. Você não podia fazer um crescendo, né, com aquela pedaleira, enfim, com os mecanismos próprios do órgão romântico. Então, isso poderia ser melhor escrito. Além do mais, os órgãos estavam nas igrejas, mas não quer dizer que eles só eram usados em atos litúrgicos. Também existiam os concertos nas igrejas, né? Que não tinha necessariamente a ver com os atos litúrgicos. Claro, assim, uma coisa era o tipo de órgão usado por autores como Robert, como Titeluz, até o tipo de construção musical deles, né, ainda muito dependente da polifonia. Mas veja, ainda antes do romantismo, já a partir de 1660, os construtores desenvolveram bem mais registros solo, ou no reci, ou no positivo. Então você tem, mesmo em missas, mas você tem assim recitativa, onde você vê que tem um solo com muito rebuscamento na escrita, que já é oriundo da influência da ópera italiana. Muitos italianos também foram orar em Paris, ajudaram também nessa questão da contaminação da música italiana. Isso aí já é um tema para outros trabalhos. Contaminação da ópera italiana nesse tipo de música. Havia uma expressão, uma expressividade, claro, mas própria com relação àquele período e àquele tipo de órgão. Né? Basta ver esse tipo de música escrita por Niver, por Lebègue e outros. Né? Teve Clérambault ainda, que são muito expressivos, principalmente os recitativos, que você vê os solos no reci ou no positivo. Mesmo com relação a essa questão de órgão litúrgico, a gente sabe que Franck foi organista lá em Sainte-Clotilde, mas a partir da saída da missa, do sortie, valia tudo. E a gente sabe que Franck recebeu diversas visitas ilustres lá no coro do órgão para vê-lo improvisar. Até Liszt foi lá, né, pessoalmente, ver Franck improvisar depois da missa. Depois da missa era um concerto. E quem quisesse ficar lá embaixo para ouvir, ficava. Quem não, já ia para a rua. Eu tenho um amigo alemão que dizia, depois da Eucaristia na Alemanha, 3/4 da Alemanha já passa a ficar bêbado, porque vai todo mundo para o bar, ninguém nem fica lá escutando organista. Mas aí acabou o litúrgico, já começa o profano, dentro da igreja mesmo. Na página 34 tem o nome de um autor, está escrito, eu pensei que fosse um russo, um tal de Dankriev, mas cuidado, é Dandrier. Né? Esse Dandrier aparece algumas vezes escrito Dankriev. Cuidado, na página 47, você diz assim, entretanto, o fato de maior relevância a destacar sobre a vida de Franck foi um tal órgão lá. Cuidado com isso. Talvez o fato de maior relevância na vida dele foi ele ter encontrado a esposa dele. Então, cuidado com esse maior relevância sobre a vida dele, que você não sabe da vida de ninguém. Cuidado.
Na página 4, Gabriel Piernet, um dos compositores, Gabriel Piernet, eu acho que está faltando o E final. E o outro holandês que você cita no pé de página, aparece no pé da página 7, o número 77, é Hendrik. Está faltando alguma letra, acho que é o R. Hendrik Andriessen. Na parte 2, a página 51, na nota 79, você cita Alexandre Sellier e Henri Bachelin. Aí você diz, ópera citada, mas eu não vi, não encontrei onde que ele foi citado. Onde que ele foi citado anteriormente. Não achei também na referência. Alexandre Sellier e Henri Bachelin. Nessa continuação, na página 53, aí o primeiro parágrafo da página 53, eu fico me perguntando se ele está no lugar certo. Que é como se você estivesse iniciando a falar dessa parte 2, mas ela iniciou na página 51. E esse parágrafo está na 53. Talvez pudesse organizar melhor essa construção aí. E aqui, cuidado, na sua fala agora presencial, você falou melhor, você declarou melhor, mas na página 53 não está certo. Você disse que a Sinfonia em Ré é o único trabalho orquestral de Franck. Isso é falso. Ele escreveu 5 poemas sinfônicos, hein? Le Chasseur Maudit, Le Djinn, Les Iolides, Psyché e Rédemption. E ainda fez as variações sinfônicas. Aquela sinfonia é a única sinfonia, mas não é o único trabalho sinfônico. Ainda aí, na página 53, as notas de rodapé 84 e 85 estão muito longas em inglês. Era bom traduzir pensando no leitor. Você traduziu diversas outras passagens, mas essas ficaram sem tradução. Na página 56, tem uma frase: no tocante às propriedades de sonoridade de uma formação orquestral no século XIX. Propriedades de sonoridade de uma formação orquestral no século XIX. Mas eu acho, o professor Marcos pode me ajudar depois, eu acho que não havia uma uniformidade. O começo do século XIX ainda tem muita influência do classicismo. Claro que depois das expansões, né, proporcionadas pelo próprio Franck, por Brahms, por Wagner, a orquestra muda. Então não há essa unidade do século XIX. Né? Cuidado. Na página 62, depois que você fala presentes na expressão musical da ópera, da música sinfônica, etc., aí você remete o quadro 7, página 50. Mas no meu PDF não veio esse quadro 7 e essa página 50. Eu não pude ver o que é. Na página 78, eu fiquei assim na dúvida quando você cita as propriedades orquestrais e tal, você cita cromatismos. Eu fiquei um pouco grilado com isso. Isso não é propriamente uma propriedade orquestral. Uma certa feita eu toquei um recital que eu chamei assim, concerto cromático.
Eu peguei obras com temas assim cromáticos de Schein, de Scheidemann, de Froberger, ou seja, muito antes desse período. Existia o cromatismo, existia aquela vontade composicional de se brincar com o cromatismo, né? Na parte 3, página 84, você fala a uma certa hora implicações que decorrem, mas essas tais implicações precisam ser um pouco explicadas. Eu não entendi o que você quer dizer com essas implicações. Também na página 86, na prática musical organística, detecta-se um relacionamento entre postura física e a abordagem interpretativa de um repertório. Na verdade, eu não sei por que essa frase. Porque esse relacionamento de postura física e abordagem interpretativa é com tudo quanto é músico. Né? Veja, por exemplo, os violonistas com aquele o queixal. Não é uma coisa que é exclusiva dos organistas, né? Enfim, eu estou pulando algumas coisas por causa do tempo. Professor, fique à vontade. Tá, obrigado. Na página 88, a frase como exemplificação desse fato, figura 20, tem-se a ilustração da execução musical na prática organística, realidade vigente em todo o seu repertório. Não entendi direito. Realidade vigente em todo o seu repertório. Na página 89 para 90, o último parágrafo da 89 para o começo da 90, esse parágrafo precisa se escrever melhor. Depois veja com calma. Na virada da página 89 para 90. Eu não entendi direito esse parágrafo. Na página 91, na figura 21, a designação esquerdo e direito é para quem está olhando para a figura? É isso mesmo que você quer dizer? Ou é direito e esquerdo da pessoa que está ali representada, sentada? Cuidado com a palavra design, que às vezes aparece designer. Eu marquei lá na partitura, na dissertação. Na página 96, a modificação da intensidade do seu volume sonoro só era possível trocando de registro, não. Eu podia ter um ajudante que também me ajudasse a puxar os registros na hora. Então não era somente mudando de teclado. Eu não tinha os meios mecânicos de Cavaillon, obviamente. Na página 97, acho que também tem um equívoco na palavra solístico. Se você fala da pedaleira, caráter solístico, mas sim de acompanhamento. Isso não está 100% correto. Por quê? Porque muitas vezes era o cantus firmus que era executado ali naquela pedaleira e o cantus firmus era o solo. O solo não era um solo virtuosístico, mas era um solo, o cantus firmus, sobre o qual a peça foi feita. E aí, às vezes, o baixo, mão esquerda que fazia o baixo, né? Mão direita outros acompanhamentos, mas o solo principal estava na pedaleira. Na página 132,
no último parágrafo da página, quando começa consequência da performance, eu pergunto se consequência é um termo aí apropriado para essa questão. E logo depois, acho que aqui no Brasil não há órgãos similares ao de Santa Clotilde. Não adiantava nem colocar aquilo, não há órgãos similares mesmo. A gente tem que sempre adaptar. Até os cavaleiros que estão aqui são muito mais reduzidos, né? Aquele lá de Belém do Pará, eu toquei nele uma vez, não se compara, né? Ainda na página 133, você fala, entre parênteses, a recomendação da didática de ensino de órgão da época até nossos dias. Você vai refutar o que exatamente? E uma coisinha, eu sei que você quis ser sincero com o autor, mas nas referências, acho que não é preciso citar a obra de teoria da música de Bohumil Med. É a mesma coisa que você está fazendo um curso de alta culinária e você vai citar um livro que ensina a cortar cebola. Não é preciso isso, já está subentendido. Deixa Bohumil para lá. Enfim, no momento as observações são essas, viu? Obrigado a vocês. Muito obrigada, professor Flávio. Eu estava checando, eu estava prestando bastante atenção nas suas questionamentos e aproveitei, eu entendi por que não está funcionando assim. É a primeira vez, então a gente sempre vai aprendendo aos poucos. Eu tenho que adicionar todas essas pessoas, Antônio, que você gostaria de convidar, mas o link que eles têm que clicar é do streaming, e não desse link que eu gero. Eles estão questionando que não tem... Eu sei. Eles não têm o código. Eu até gostaria de conversar isso com os professores. Você gostaria que eu enviasse agora o link ou continuamos, depois você mostra a gravação? Eu queria... Não, eu não quero fazer isso, não. Deixa como está. Tá bem, então tá bom. Então, muito obrigada, professor. Eu agora passo a palavra ao professor Dr. Marcos Nogueira. Obrigada, mais uma vez. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Olha, também agradeço muito o convite, mais uma vez, para acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Então, a professora Midori e o Antônio Henrique, assim, estou muito, muito satisfeito e pela oportunidade de mais uma aula aqui do professor Flávio, porque como eu não domino, né, a parte técnica, né, de performance do órgão, né, é sempre para mim um aprendizado incrível, né? E antes de eu fazer a minha arguição, ou meus comentários, eu queria dizer para o Antônio que, de fato, assim, é um privilégio, né, ter uma leitura tão minuciosa quanto do Flávio. Normalmente, é muito comum para mim, quando participo de bancas, né, de eu me sentir um pouco exagerando, assim, na avaliação, né, de cada ponto, mas eu fico muito à vontade quando o outro avaliador, assim, apresenta, assim, uma leitura tão detalhada, minuciosa, assim. Então, Antônio, aproveite, porque o seu trabalho é muito bom, assim, desde que eu conheci a primeira versão que você propôs para hoje, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de ler o trabalho pelo avanço em várias direções, assim, que você pôde apresentar. E, de fato, é um trabalho que merece toda a atenção, todo o cuidado para que, na sua versão definitiva, né, ele possa apresentar ainda mais qualidade, precisão, né?
Então, realmente, parabéns, você e a sua orientadora, pelo desenvolvimento, né, que o trabalho recebeu nesses últimos meses e tudo mais, né? Bom, então eu acho que grande parte do que eu tenho a dizer, eu posso dizer a partir do resumo e da introdução, porque, de fato, eu acho que ao mesmo tempo que você habilidosamente consegue apresentar as ideias todas nesses dois itens, né, do texto, você acaba também revelando alguns resquícios de ideias anteriores que você procurou impor ao trabalho e que depois perderam a força. Na sua apresentação de hoje está mais claro ainda para mim tudo isso, né? Eu acho que a sua apresentação hoje foi muito coerente. Você se manteve muito claramente num foco, né? E, e isso ainda não está perfeitamente apresentado no texto, como eu queria dizer. Então, a minha fala vai praticamente circular em torno dessa ideia principal, né? Então, no resumo, né, na página 5, no último trecho, né, você diz, finalmente, então o trabalho considera a necessidade de gerar uma nova ferramenta teórico-metodológica por parte da pedagogia de órgão atual no Brasil, tendo em vista não existir uma sistematização de ensino adequada que permita o aprendizado de órgão em toda a sua complexidade, sem a dependência da formação pianística, conforme ainda é entendido por muitas instituições brasileiras de ensino de órgão. Então, a primeira observação que eu faço sobre esse trecho final é que, em momento nenhum do trabalho, como um todo, você discute, né, esse entendimento de muitas instituições brasileiras de ensino de órgão. Então, você não dedica o trabalho a isso, né? Você não dedica uma sessão, um tópico que seja a essa tensão, né, órgão-piano. Então, eu acho que quanto mais você puder suprimir isso do texto e deixar, talvez, para as considerações finais, uma discussão sucinta sobre possíveis futuras pesquisas em torno dessa relação e mesmo das polêmicas que circundam, né, essa relação, seria mais coerente, porque o trabalho ele está muito bem ajustado. O título é bom e concordo com o Flávio que ele só não pode dar a entender, né, de ser um trabalho de musicologia histórica, mas o título aponta para o foco principal e você desenvolve muito bem isso. Então, é importante que, por exemplo, no resumo, você não dê a entender que o trabalho vá para outra direção, né, porque é desnecessário e vai prejudicar o trabalho. E aí, na página 18, né, quando a gente já está na introdução, e no penúltimo parágrafo, então você diz, essa pesquisa propõe uma questão secundária, né, a reflexão se de fato o organista necessita ou não do domínio da técnica digital proporcionada através de longos anos de estudo de piano para a sua prática, tendo em vista que essa era uma recomendação didática de ensino de órgão da época até os nossos dias. Eu não sei bem se está claro que época é essa que você se refere, mas, de fato, você não dedica, né, nem sequer um tópico do trabalho a essa reflexão, sabe? Ou essa hipotética necessidade. Então, eu acho que você pode confundir o leitor, porque logo no último parágrafo você fala, no intento de reproduzir na música de órgãos efeitos inerentes da música orquestral do século XIX, a escrita organística foi contaminada por esses elementos. Que elementos? Né? Também presentes na escrita pianística. Né? Mas note que
as soluções pianísticas são pianísticas, não são organísticas. E, de alguma forma, mesmo você não tendo se dedicado a isso, toda vez que você toca na questão do piano, dá a entender que, de alguma forma, houve uma contaminação de um pianismo no órgão. Mas, assim, primeiro, houve muita contaminação de órgão no pianismo, né? Primeiro, por uma questão de anterioridade, né? A relação do órgão com a orquestra, não com o sinfonismo, mas a relação de órgão com a orquestra se dá desde o século XVII. Então, assim, uma certa contaminação na prática organística da prática daquela camerata, daquelas pequenas orquestras da segunda metade do século XVII já existe, né? Entramos no século XVIII e continua havendo um diálogo, de certa forma, formações camerísticas e mesmo orquestrais do século XVIII sofrem, de alguma forma, influência de uma prática organística consolidada, como o órgão ele vai sendo também contaminado estilisticamente pelas novas práticas orquestrais do século XVIII, né? Então, assim, essa relação que chega em Beethoven, assim, o pianismo, né, chega em Beethoven totalmente orquestral, né? Assim, se você comparar a escrita de Beethoven, sobretudo o Beethoven jovem, né, ele escreve música de orquestra no piano, né? E, de alguma forma, a escrita dele de orquestra, de alguma forma, também é contaminada. Eu nunca li trabalhos especificamente sobre isso, mas a escrita pianística de Beethoven, né, ela sofre influência da sua prática de orquestração, mas a escrita orquestral de Beethoven também tem um pianismo embutido ali, né? Isso é uma discussão muito longa, né, que não dá para a gente fazer agora. Então, o órgão, quando você fala em orquestra, tem que ficar muito claro que você está se referindo ao sinfonismo, porque nem toda prática orquestral é sinfônica, e aí você teria que discutir em algum momento um pouco mais detalhadamente o que você vai entender como sinfonismo neste trabalho, né? Uma vez que a prática organística é anterior à prática sinfônica, propriamente, sobretudo a romântica, né? E, então, tudo isso, talvez, se for ainda possível, você especificar, né, a que sinfonismo você se refere e o que seria um sinfonismo, uma vez que registração é uma condição do órgão desde, né, dos seus desenvolvimentos, antes do Cavaillon, né? Então, é muito importante entender qual é o divisor de águas e de que maneira você se refere a um sinfonismo que já é o romântico, né? O que de fato caracterizaria esse sinfonismo que vai chegar no órgão do Cavaillon. Mas lá na página 18, né, eu acho que é importante você rever até que ponto vale a pena render isso mais, né? Aproveito aqui, no final da página 18, eu fiz uma primeira observação sobre notas de rodapé de referenciação. Então, recomendo a você que exclua, e aí eu já indiquei todas as notas de rodapé de referenciação bibliográfica de todo o texto, para na revisão final você examinar com conforto. Assim, recomenda-se não fazer referenciação de obras nas notas de rodapé. Então, tudo isso você pode incorporar ao texto, né? Apenas aquela referência sucinta, e aí sim, na lista final, você apresentar a referência completa. Logo no início da página 19, então, quando você ainda está falando sobre essa questão das terças, sextas, oitavas, trechos virtuosísticos, indicações de mudanças gradual e súbitas de dinâmica, tendo em vista que o piano era utilizado como ferramenta para o conhecimento do repertório orquestral através da leitura das conhecidas partituras de redução de orquestra. Então, assim,
talvez seja o ponto em que você mais se estende ainda sobre essas questões do piano, né? Mas veja, arpejos, oitavas e trêmolos, por exemplo, são recursos de transposição de música orquestral para piano, devido à insuperável condição do instrumento enquanto instrumento de percussão e dissonâncias incontroláveis, completamente diferente do órgão, certo? O órgão não tem essa condição e reproduz sem qualquer problema muitos dos recursos orquestrais incompatíveis com o piano, né? Então, de fato, uma das principais limitações do órgão diz respeito à dinâmica, né? Cujas soluções não passam propriamente pela técnica pianística. Portanto, a relação do piano com o órgão até aqui mencionada na literatura citada ainda não pode convencer ninguém, entende? Então, assim, você não ganha nada em fazer essa discussão aí do piano, porque as limitações do piano não são as do órgão em relação ao sinfonismo, né? Então, assim, só confunde. Então, se você puder limpar essas coisas e deixar isso para uma discussão no final do trabalho sobre possíveis desenvolvimentos, né, para futuras pesquisas, é melhor, porque aí você mantém o foco do trabalho que você manteve, por exemplo, na sua apresentação de hoje, que está perfeita, né? Você não faz qualquer referência a isso. Ainda no final da página 19, então, no final do penúltimo parágrafo, você fala em defesa da necessidade do estudante ter profícua formação pianística para se tornar apto a executar a literatura organística produzida no século XIX. Quer dizer, toda hipótese, né, deve ser fundamentada a partir de sua negação. Então, a questão que se apresenta é: por que a desejada técnica motora para dar ao organista a necessária competência para a performance do repertório francês do século XIX não pode ser desenvolvida no próprio órgão, uma vez que está claro que o repertório pianístico da época simplesmente exibia os recursos de adaptação deste instrumento às técnicas orquestrais. Então, não seria mais razoável transpor os efeitos orquestrais diretamente para o órgão, né? Porque tomar a técnica pianística já adaptada como referência para o organismo, sabe? Então, assim, na verdade, nesse seu texto inicial, você já até apresenta todos os argumentos para negar qualquer hipótese de necessidade. No final dessa página 19, você diz tudo. Você diz: os artefatos musicais piano e órgão são aparelhos que demandam especificidade na sua operação, sendo duvidosa a tentativa de vincular a formação em piano à prática organística. Movimentos corporais e percepções sensoriais desenvolvidos na prática pianística, se consolidados, provavelmente imporiam dificuldades ao estudante de órgão ou, ao menos, atrasariam o alcance da expertise ao órgão. Isso é de uma lucidez incrível, sabe? É exatamente isso. Mas, assim, no final, se você ainda quiser tocar nesse ponto, você pode dizer que, embora haja argumentos contra e a favor, né, e justamente por isso é necessário discutir ainda mais essa questão para que os pontos de vista sejam esclarecidos, né? Bom, então, seguindo aqui, eu passando para a página 20, quando você fala ali mais ou menos no meio da página, o tratamento do órgão como um instrumento sui generis, explorando todas as suas possibilidades técnicas e expressivas, garante, como já sinalizou o Flávio, talvez seja permita, né, ao estudante adquirir toda a técnica necessária para ser eficiente em sua atividade como organista. Então, veja, diante dessas considerações em defesa da técnica puramente organística, com o que mais você está se comprometendo a fazer, mantendo essa questão na pesquisa, né? Ou seja, eu acho que aqui, chegando ao final dessa apresentação do trabalho, né, você, de certa forma, já, pelo menos, declara ao leitor o que você não vai fazer, ou seja, você
não vai discutir essa questão do pianismo no órgão. Então, talvez seja melhor até não discuti-lo aqui, né? Porque, ao colocar isso no próprio resumo do trabalho, você já dá uma ênfase desnecessária ao assunto que você não vai tratar, né? Então, prejudica o seu trabalho, que é tão bem, é tão cuidadoso, né? Bem, então, seguindo agora para a página 21, lá no finalzinho, o último parágrafo, né, quando você fala, portanto, objetiva-se o tratamento do órgão como instrumento musical sui generis, excluindo a necessidade do aluno possuir habilidade técnico-digital ao piano para desempenhar o repertório organístico. Você vê que parece que esse texto da introdução, ele ainda é comprometido com um outro momento da pesquisa em que você ainda estava mais preocupado com essa relação, e ao longo da pesquisa, do seu desenvolvimento, você foi se afastando disso e cuidando daquilo que realmente valoriza o trabalho. Mas acabou que restou para a introdução ainda uma ênfase grande demais numa questão que acaba que não vai ser a questão discutida no trabalho. Então, vale a pena uma revisãozinha para tirar isso, né? Então, diante de tudo que já aleguei, e considerando a apresentação dos conteúdos dos capítulos da dissertação, fica claro que o trabalho não trata da questão piano-órgão. Portanto, não faz sentido valorizá-la no resumo, na introdução do trabalho, como se a pesquisa estivesse comprometida com essa questão como ponto de partida ou objetivo de pesquisa. O que é discutido neste último parágrafo daqui da introdução é assunto para as considerações finais, pelo menos, né? Como uma de suas contribuições, ou seja, o trabalho também lança luzes, né? Ele seria útil, né, para demonstrar, lançar luzes para a impertinência da relação técnica entre piano e órgão, considerando o aspecto pedagógico desses instrumentos, apenas isso. Bem, então, entrando aqui no capítulo 1, né, na página 23, você cita aqui esse still, né? No ponto 1.1, né? Mas, assim, deve referenciar toda e qualquer fonte citada no próprio corpo do texto, como eu já falei antes, né? Porque aqui, só para chamar a atenção, que você tem colocado a indicação da nota de rodapé no texto, quando este aqui seria um caso de você apenas fazer a referenciação simples, né? No próprio corpo. Registração, abre parênteses e faz a sua indicação, tá? E que é a recomendação já há algum tempo, né? Vale a pena porque você vai limpar essas notas todas, né? E essa parte de referenciação vai ser excluída e deixa para o conteúdo das notas apenas comentários, explicações relevantes em termos de conteúdo, conceitos e tudo mais. Então, aqui, todas as referências em que todas as notas que você faz isso estão aqui indicadas para você depois verificar. Chama a atenção também, o Flávio já falou sobre isso na página 53, aquelas notas de rodapé em inglês. Então, note que você é muito cuidadoso com isso, mas aqui acabou escapando, né? Assim, mesmo nas notas de rodapé, né? A língua principal do trabalho é português, então o trabalho é em português, né? Você só deve transcrever os textos originais em outras línguas, sempre que você apresenta uma tradução sua, mas aqui não, você simplesmente transcreveu o texto original, né? Então, ele precisa ser traduzido, né? E ainda assim, vale a pena avaliar a extensão da nota, se você não deveria suprimir, né, alguma parte. E na página 58, mais uma observação de formatação. Você usa muito, né,
posicionamento das figuras, tá? Então, evita isso, assim, por exemplo, na figura acima, na figura abaixo, na figura a seguir, porque como o seu trabalho pode ser rediagramado futuramente, né? O posicionamento dos elementos gráficos vai mudar e aí o texto vai ficar todo errado, né? Então, apenas cite a numeração, a indicação da figura. Figura 13, né? Na figura 13, não precisa fazer qualquer referência a posicionamento. E você, na página 60, você faz a mesma coisa, logo você coloca, né? No segundo movimento, andante, acima, né? Então, posicionando. Muito bem, então, deixa eu agora pular. Tem ainda uma última observação de formatação que eu vou fazer em seguida. Mas aqui essa observação de respeito às legendas das figuras, né? Você apresenta um trabalho com uma qualidade gráfica muito boa, né? As ilustrações são super esclarecedoras, tudo. Mas quando você coloca, por exemplo, exemplo 20, né, na página 117, né? Exemplificação de aplicação de registração em trecho da grande peça sinfônica do... E aí você apresenta na sua ilustração aqui uma edição. Seria muito bom que você faça a referência da edição na legenda da figura, né? Então, você tem várias outras figuras com fotografias de órgão ou esquemas extraídos de outras obras, né? Então, não esqueça de fazer a referenciação completa da obra, né, da qual você extraiu o conteúdo da figura. Até para ficar claro, né, quais são as suas contribuições autorais em relação a essas figuras. Bom, então agora, para não me estender mais, na verdade, eu também vou enviar para você aqui o texto, o PDF, com as anotações todas, todas as imperfeições de redação, ou gramaticais, ortográficas, que eu encontrei, também já sinalizei aqui, né? Devem ter escapado outros, então depois você vai ver. Mas lá na página 131... Essa questão de coisas, de acertos gramaticais, na verdade, quando eu enviei para vocês, metade da minha dissertação não tinha sido feita a revisão, porque era uma senhora, enfim, uma amiga minha que foi minha professora ainda no colégio e tal, e ela tem problema de depressão e estourou a pandemia e ficou sem condição. Aí eu enviei para vocês. Aí o que aconteceu? Nesse meio termo, eu convidei um organista, o Eugênio Gal, que eu não sei se o professor Flávio conhece, a professora Midori conhece. Então, o Eugênio fez essas correções gramaticais para mim, me dando sugestões de verbos para utilizar. E, enfim, como ele domina, ele é poliglota, né? Fala inglês, português, alemão, enfim, ele tem essa habilidade, aí eu dei a ele acertou. Então, assim, não tem jeito, né? Sempre uma nova revisão vai mostrar algumas coisas, então vale a pena depois olhar, mas já anotei aqui o que eu pude, tá? Então, agora, para fazer as últimas observações sobre o trabalho como um todo e como é que você o apresenta nas considerações finais, eu digo assim,
não entendo que a questão seja apenas de haver ou não haver necessidade, aqui retomando a questão do piano que você retoma nas considerações finais, né? Eu não entendo que a questão seja apenas de haver ou não haver necessidade de o organista dominar a técnica de teclado a partir do piano, né? Ao invés, acredito que os primeiros instrumentos musicais aprendidos pelos músicos tornam-se uma espécie de idioma nativo, né? O que quero dizer, embora desconheça pesquisas que abordem essa questão aprofundadamente, é que há forte indício de que o domínio da técnica pianística prejudica a posterior aquisição de habilidade em organistas, quando o instrumento nativo do organista é o piano. Assim, é inevitável, assim, na verdade é como se você tivesse que reaprender muita coisa, porque você deixa de ser um percussionista para ser um instrumentista de teclado que sopra, né? Então, é muito diferente, né? Eu não poderia afirmar isto sem embasamento científico, mas o presente trabalho oferece alguma luz à discussão da questão. Então, mesmo que você não tenha dedicado atenção a essa questão durante a pesquisa, e como ela está permanentemente na sua mente, isso parece interessar você, então, que seja, né, discutido aqui nas considerações finais, mas eu acho que você não tem que se comprometer a fazer nenhum julgamento em relação a isso, né? Tem que colocar a questão de uma maneira muito discreta e, assim, de alguma forma, justificando que o trabalho, de uma maneira ou de outra, ele acaba tocando nessa questão e o trabalho, de alguma maneira, também dá alguma contribuição para que isso seja discutido em outro momento. Então, dessa forma, recomendo que isto seja tratado aqui nas considerações finais como um ponto de partida para a futura pesquisa e não como resultado, alguma conclusão que você tenha tirado a partir dessa presente pesquisa, né? Por não há elementos no presente trabalho que possa fundamentar, de fato, né, de maneira objetiva, a afirmação de não haver necessidade de tocar piano como requisito do futuro organista, né, e nem o contrário. Isso não foi objeto de trabalho e não deve ser valorizado, né, como venham dizendo. E, quando você fala aqui, já no terceiro parágrafo das considerações finais, né, com este ideal de reproduzir na música de órgãos efeitos particulares da música orquestral, no século XIX, aqui você não fala sinfônico, acho que isso é importante, fazer uma revisão, né, porque não é simplesmente orquestral. A escrita organística foi contaminada por seus elementos, também contidos na escrita pianística. Veja, cabe aqui observar, mais uma vez, que o repertório para piano já nasce com forte influência orquestral, diferente do órgão. Depois, ao longo do século XIX, com a ampliação da textura orquestral, novos recursos de adaptação do piano foram desenvolvidos. E também cumpre observar que a segunda escola romântica também já aplicava orquestralmente vários recursos idiomáticos do próprio piano, né? Então, caberia perguntarmos-nos se o repertório organístico aqui abordado faz referência ao sinfonismo romântico ou ao pianismo romântico. Mas esse trabalho optou por abordar o viés sinfônico. Então, creio que não é prudente investir em afirmações mais complexas com respeito a um pianismo na escrita organística romântica, né? Então, e agora, como última observação que eu gostaria de fazer, já com relação ao final aqui do trabalho, você fala, questão secundária, né? Ponderará o conceito de que o organista não necessita do domínio da técnica digital, proporcionado através de longos anos ao piano. Se o trabalho não aponta para essa direção, você não fala disso, então sugiro excluir
né? Isso é importante para você frisar a impertinência da tese de que a prática pianística é útil. Creio que o argumento de que o órgão é um instrumento sui generis não é suficiente, né? Penso que o paralelo piano-órgão está estritamente relacionado à técnica de teclado, né? Uma vez que todas as demais ações organísticas, incluindo a execução em múltiplos teclados, pedaleira, são exclusivas do órgão. Então, você teria que aprofundar a discussão acerca dos contrastes técnicos da performance no teclado, né? O que provavelmente seria objeto de outra pesquisa. Então, é isso que eu queria colocar aqui em discussão, né, e sugerir que você reflita, né, para que o seu texto ainda se torne mais apurado e você possa concluir. Eu nem sei o que você vai pensar em fazer depois disso, né, porque o trabalho... Porque, assim, você parece muito interessado na questão do piano, mas, olha, eu fico pensando que a questão do próprio sinfonismo ainda sugere muito desenvolvimento essa pesquisa, né? Nas falas aqui do Flávio mesmo, isso fica muito claro em relação ao próprio repertório de órgão, né? Eu fico pensando se seria muito mais produtivo, sobretudo em torno do campo de conhecimento do órgão, né? E da performance organística, né? Você ainda aprofundar mais ainda os contrastes, né? Estilísticos, né? Que esse sinfonismo romântico trouxe para o órgão, mas, sobretudo, porque, como também o Flávio já colocou, esse repertório ele está longe de ser homogêneo no próprio século XIX, né? E eu diria que uma coisa que você acaba não cogitando muito, mas a própria performance organística, né? Ela, de alguma forma, ela pode estar contaminando parte do repertório sinfônico, não só de compositores organistas, né? Não só de compositores organistas, mas em centros musicais com grande presença de órgão. Isso, vou dar um exemplo, né? Eu que não sou organista, tenho muito pouca relação com o instrumento, me impressionou muito nos anos 80 um concerto realizado na Escola de Música, no Panorama, que é um festival de música contemporânea da escola, e que eu assisti uma compositora organista apresentar uma obra para órgão que, na verdade, transformou o órgão num grande sintetizador de música eletrônica. É como se nós estivéssemos ouvindo pura música eletrônica. E como ficou claro para mim naquele momento a importância do órgão no desenvolvimento de um segmento da música eletrônica, né, contemporânea. Isso é muito claro para mim. E também, depois disso, me interessou muito, depois que eu escrevi uma peça para órgão, me interessou muito escrever uma versão dessa obra para orquestra, né? Ao contrário, né? A gente pensa no órgão sempre como uma espécie de adaptador, né? De música sinfônica, não sei, para uma performance no teclado, né? Mas acontece que me pareceu muito importante, muito interessante a transcrição dessa obra para a orquestra, né? E quantas questões surgiriam nesse esforço de transcrição da obra organística para uma orquestra sinfônica, sabe? Então, tem muita coisa para discutir em torno disso, né? Eu acho que o mundo do órgão ganha muito mais se você se aprofundar nessas questões do que você retomar a polêmica órgão-piano. Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, espero que você possa produzir uma última versão com essas
reflexões finais ainda mais rica. Obrigado. Muito obrigada, puxa, pela essa valiosa contribuição, né, para esse trabalho. E eu gostaria de saber, Antônio Henrique, você gostaria de falar alguma coisa antes de, assim, perguntar algo, tirar alguma dúvida antes da gente ir para outra sala? Para mim, é agradecer também a oportunidade de ter trabalhado com vocês nesses 2 anos. A professora Midori sempre muito atenciosa, que eu convivi mais com ela, não é? Mas realmente a última vez que nós nos reunimos foram colocados ali orientações que de fato me fez refletir realmente num outro caminho, né? Porque se eu persistisse no caminho da briga do piano com o órgão, eu ia ter até brigas com outras, não só com os instrumentos, mas com as pessoas, não é? E o fato é que, na verdade, o piano era usado para o treino do repertório, né? Porque os instrumentos até o início do século XX eram todos mecânicos. Então, como é que ia ser? O aluno ia lá para dentro da igreja estudar o repertório e ainda ter que bombar, ter alguém lá bombando o ar lá 3, 4 horas, não é, ô professor Flávio? É o tempo que a gente usa para preparar um repertório. Então, ao longo do tempo, essa interação foi útil, né? Foi sendo útil e eu acho que os professores, no decorrer dos anos, não pensaram, não pensaram nessa prática que vinha sendo adotada por uma questão, acho que realmente da época, né? Da época mesmo. Porque o cara treinava muito bem os dedos ali no piano e ia para o órgão ficar pouco tempo ali para preparar talvez uma obra. E o problema também, um outro problema também perigoso de discutir isso, é porque, de fato, eu preciso pensar bem como desenvolver uma discussão acima desse assunto, porque se eu for defender que se faça estudo de órgão no próprio órgão, eu tenho que pensar que tipo de órgão, não é? Porque os nossos instrumentos habituais que nós temos aí, eles não, por exemplo, os teclados não dão aquela pegada no instrumento que você precisa ter. E quais são os instrumentos mecânicos que nós temos aqui? Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu posso citar, o órgãozal, ela da Escola de Música, que fica lá no Salão Henrique Oswald, e o órgão Carvalho, que fica ali na frente, naquela igreja que tem na frente da escola. Quais são os outros órgãos mecânicos para desenvolver, para o aluno poder estudar? Não tem. Então é um problema. Como é que vai desenvolver num instrumento que não dá, que o cara não vai conseguir adquirir a técnica dos dedos, né? É uma discussão complicada mesmo, e eu acho que o trabalho ajudou até para eu também amadurecer essas questões e perceber que a coisa é muito mais ampla, né? A coisa é muito mais ampla. E, enfim, é isso aí que eu tinha para dizer. Eu gostaria de uma palavrinha ainda, se possível, aproveitando a sua fala, Antônio. Aqui em Salvador nós temos 2 órgãos mecânicos em péssimo estado de conservação. Eu ainda alcancei o cavaicó aqui do Carmo com o fole não eletrificado. Quer dizer, você veja, os caras tinham que ter um serviçal para ficar lá bombeando enquanto o cara estudava ou executava. Eu ainda alcancei isso só no fole.
É um cavaquinho de 12 registros. Não tem... eu conheço aí. Não conheço pessoalmente, mas eu conheço a história da coisa. Eu me lembrei também essa questão do piano e órgão, um instrumento de teclado e o órgão. A gente sabe que no barroco todo mundo tinha um cravo em casa. Exatamente. Veja que a Europa era muito mais fria do que hoje em dia. Então o sujeito não podia ainda pagar um serviçal para ficar lá bombeando o órgão, num frio danado daquele. Ele estudava o cravo e, posteriormente, o clavicórdio, né? Que começou a influenciar até o nascimento do piano. Uma vez eu visitei um construtor de órgãos, ele fazia outros instrumentos, e eu tive a oportunidade de tocar um instrumento. Ele falou: Flávio, senta aí, começa a improvisar. Aí eu comecei a tocar, era um Tangentenflügel, um cravo de martelos, que esse foi realmente o avô do piano, né, o pai do piano. Era um cravo de martelos, você já podia fazer uma certa dinâmica, mas tinha aquele som metálico, um Tangentenflügel, e Beethoven tinha um desse. Uma outra coisa que não se fala, isso é um ponto de uma pesquisa que eu estou fazendo agora. Quando houve o surgimento do harmônio, e o harmônio era l'orgue des pauvres, o órgão dos pobres. Então, muitas paróquias pobres investiram no harmônio, muitos organistas tinham um harmônio em casa. Claro, você ficava ali pedalando o fole, mas o toque já era mais aproximado do órgão do que de um piano. Né? Professor, deixa eu fazer um parêntese. Eu tinha uma amiga, ela já falecida, ela estudou órgão na escola de música com o professor Antônio Silva, na década de 30, bem lá atrás. E o pré-requisito para estudar órgão nessa época era fazer o curso de harmônio antes. Pois veja. Pois é, e depois, com o advento da eletricidade, o pessoal inventou um harmônio de pedais, que não precisava mais ter o fole, mas tinha um pedal de órgão para ele treinar. Já era mais próximo do órgão, né? E só uma última coisa, como a influência de órgão, orquestra e vice-versa, como o professor Marcos falou. Aqui em Salvador, a gente tem no verão os festivais de verão, concerto aí do pessoal ao ar livre, né, shows. E eu costumo dizer, quem inventou o festival de verão foi Buxtehude, que ele era organista num órgão gigantesco de 4 teclados para a época, mas ele fazia concertos orquestrais no verão do lado de fora, aberto ao público. Né? Então, ora, você tem um órgão de 4 teclados e você também era regente de uma orquestra. Claro que essa interação havia, né, nos dois sentidos. É uma lembrança bacana. E Bach foi até lá visitar ele, andou 300 quilômetros, é mais do que daqui em Feira de Santana. 300 quilômetros a pé para ver o Buxtehude. Quase daqui a São Paulo. É isso. Quase daqui do Rio para São Paulo. Quase. É incrível, né, essa história, nossa. Mas muito obrigada, aprendi muito com essa defesa. Antônio, nós vamos sair por uns minutinhos para ficarmos assim, apenas a banca, também para garantir os protocolos das defesas. Eu vou gerar agora, professora, sim, deixa eu te falar. Sim. Tem como você mandar esse link para mim da gravação ou não tem agora? Eu vou enviar assim que terminar toda a sessão. Ou você quer... porque a gente tem que deixar aqui aberto, porque nós vamos voltar de novo para esta sala. Tá. Vai ficar aberto. Aí, depois disso tudo, aí terminamos a defesa e automaticamente o Google Meet vai gerar a gravação, aí envio você. Tá? Tá bem, tá certo. Então, eu só peço aos professores desligarem o áudio aqui, porque é só para não vazar as nossas discussões da outra sala. É assim. Agora é com vocês mas a gente pode sair daqui e depois entrar de novo. Ah, é? Tá bom. Sim. Então, só eu que vou ficar, então, porque eu sou organizadora disso,
Então, eu vou enviar via e-mail agora. Ok, tá certo. Tá. Tá certo. Pronto. Pronto. Só falta o professor Marco. Oi, já voltei. Sim. Estou aqui passando uma mensagem para as pessoas. Ótimo, voltou. O Antônio, esse e-mail que você tem nessa lista aqui do link, que e-mail é esse aqui? É XXX. Esse é vencedor, não tem nenhum outro que vai superar isso. Ô, professor. Deve ser o barulhinho do ar entrando nos tubos do órgão, não é não? Assim? Não, professor, isso aí é criatividade, porque essas contas já são superlotadas, né? E ela está codificada, essa conta aí está codificada com a minha marca. Tá certo. Porque tem o SS e o AH. Entendeu? Tá explicado. Só que eu acho que, ó, professor, eu tentei acessar essa conta na primeiro dia da aula da professora Maria Alice e não foi aceito. O que acontece? Ontem foi a minha colação de grau da regência coral. Aí eu entrei com esse e-mail, o cara também não aceitou. Aí a professora Midori tinha já me dado há muito tempo o telefone do gabinete do diretor, porque eu estava com essa pendência de querer colar o grau, né? E aí eu liguei lá para o gabinete do diretor e falei, olha, eu estou tentando entrar aí, vocês não estão me aceitando. Aí o cara, cadê? Qual é? Aí eu disse qual era, e o cara me aceitou. Aí o que acontece? Eu botei meu nome bem visível aí agora, que não estava. Para ele, agora a professora me aceitar, Maria Alice me aceitar. Entendeu? Porque eles estão achando que é um e-mail de algum hacker, né? Bom, Antônio, olha, deixa eu só dizer que a banca examinadora, né, essa defesa de dissertação, após análise do texto desenvolvido por você, decidiu que o aluno, você, foi aprovado e a banca atribuiu o conceito A. Parabéns. Muito obrigada a vocês todos, que sem vocês eu também não ia conseguir o caminho das pedras. Não, mas parabéns mesmo, toda a sua trajetória, a gente só observou você desenvolvendo, né, e se esforçando em todos os encontros nossos, então eu acho que você aproveitou o máximo esses 24 meses. Então, está de parabéns. Foi sim. Sim. Então, parabéns. Sim, obrigado, professor. Sim. Então, eu não sei se os professores gostariam de falar, assim, antes de terminarmos a defesa, o Antônio, aí eu deixo à vontade. Eu só queria repetir, né, que acho que é um trabalho muito importante, você tem que procurar aprimorar o máximo possível, dar toda a precisão ao texto, porque eu acho que ele será muito útil para a sua área de conhecimento e acho que você precisa divulgar bastante esse trabalho, publicar os mais variados níveis, né, de difusão acadêmica do trabalho, porque ele daqui para frente, o que você pretender fazer futuramente como pesquisa, vai ter muita relação com o diálogo que você vai conseguir estabelecer com os seus comentadores a partir de agora, né? Então, é muito bom que você divulgue o trabalho para que possa colher comentários e estabelecer outros diálogos, né, que favoreçam novos desenvolvimentos da pesquisa. Então, parabéns. Obrigado. Então, nós discutimos. Tudo bem? Você quer falar alguma coisa?
eu tinha uma outra coisa para falar, mas me fugiu da memória aqui. Então fica para quando eu me lembrar. Sim. Então, mais um... O professor, agora eu me comunico com você ainda, para fechar esse trabalho ainda, né? Sim, claro. Temos 60 dias para finalizarmos e para seguir as orientações do professor Flávio, do professor Marcos, né? Que foram coisas muito pertinentes que realmente devem ser corrigidas. E eu me lembrei do que eu ia falar. Nessa minha pesquisa, quando mudou-se o caminho para discutir questões de ergonomia e tudo, eu tive que, aconselhado pela professora, né, buscar informação sobre o tema, sobre teses, né, e até a pandemia ajudou um pouco, né, eu ter um tempo maior de poder analisar essas questões. E eu vi que, pelo menos em português e no inglês, eu não consegui encontrar nenhum trabalho que fale sobre órgão e ergonomia. Eu não sei se o professor Flávio tem conhecimento de algum trabalho. Eu achei muitos trabalhos sobre ergonomia e piano, em língua portuguesa e no inglês, e falando órgão e ergonomia, eu não encontrei. Pode que eu não tenha conseguido encontrar, enfim, mas em português eu não consegui encontrar. E no inglês também não consegui encontrar. Tudo que eu escrevi foi baseado em conjecturas de teses que eu vi, falando sobre piano e ergonomia, e eu consegui enxergar ali um paralelo, né? Paralelo. Então, é isso aí. Bom, então, professor Flávio, gostaria de dizer alguma coisa? Porque estamos finalizando. Será que está tudo ok? Tudo certo. Ótimo. Obrigado mais uma vez a todos. Boa tarde. Antônio, prepara o vinho de noite, viu? Tá. Não, eu até tomo um cálice de vinho toda noite antes de dormir por causa do coração. Mas... Maravilha. Tá bom, professor. Foi um prazer muito grande conhecê-lo. E espero um dia eu poder encontrá-lo na Bahia. Entendeu? Será bem-vindo. Uma época que eu passar essa pandemia, e eu tenho muito interesse de ver aqueles órgãos lá abandonados no centro histórico. O senhor conhece a gravação que a dona Gertrude fez naquele órgão lá histórico, lá barroco? Conhece, não é? Conheço. Então, eu acho que acho que o único registro que tem do som do instrumento, né? Se tem notícia. Provavelmente. É um órgão de 1860, viu? Ou 1868, mais ou menos. Um órgão desse merecia ser restaurado, né? Porque é único no Brasil um órgão desse, né? É o da Conceição da Praia. Da Conceição da Praia. É um instrumento fabuloso, esse instrumento. Muito bonito o som dele, né? Enfim, eu ainda tenho vontade de um dia ir conhecer esses instrumentos, mesmo que estando estragado, né? E é isso. Tá bom. Então, Paulo, mais uma vez, obrigada. Então, não esquece do cálice de vinho, uma última recomendação da banca. Então, nos despedimos aqui. Obrigada e uma ótima semana a todos. Obrigada. Professora, última coisinha. Eu vou ligar para você me dar o link depois. Tá bem? Nada. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau.